fazer aqui. Entrevista. Olá, oi Flávia. Primeira a entrar aí, daqui a pouquinho eu vou entrar. Vou fixar o comentário para o pessoal saber aqui, ó. Entrevista com o Marcos Janke. Entrei um pouquinho antes. Agora vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Fixar comentário. Ah lá, entrevista com o Marcos Janke. Eu tô aprendendo a coisa com os Instagramers. Como que a gente trabalha. Então, pessoal, ó. Hoje, daqui 2 minutos, o professor Marcos Janke tá online. Nós vamos conversar com ele sobre as perspectivas do mercado internacional pós-crise Covid 2019. Alina, tudo bem, Alina? Cleverson, vamos lá, boa tarde todo mundo. Boa tarde não, boa noite, galera. Muito obrigada pela audiência de vocês. Vamos ver aqui se o professor Marcos Janke já entrou. Eu acho que ele vai aparecer às 7. Eu falei para ele que eu ia entrar às 7. Eu só quis entrar um pouquinho antes para fixar o nosso comentário aqui. A gente tem feito umas lives muito legais. Eu tô fazendo a live hoje, quarta-feira, porque segunda-feira foi véspera de feriado e eu sei que por mais que nós estejamos em internação, aí em isolamento, em isolamento, a turma véspera de feriado às vezes vai ver um filminho, tomar uma cervejinha, um vinhozinho, fazer um jantar, né? Só com os familiares mais próximos e acaba trabalhando mesmo nossa live 19 horas. Então, eu só estou esperando o professor Marcos Janke entrar. Nós vamos começar a conversar com ele. Eu acho que essa live vai ser show. E vocês já reservem a agenda de vocês. Dia 27 de abril, segunda-feira que vem. A nossa live vai ser com a chefe da Embrapa Aves e Suínos, a Janice Zanella. Nós vamos falar sobre a importância das medidas sanitárias na produção de proteína animal. E hoje é com o professor Marcos Janke, estamos aí com mais de 40 pessoas online. Nós vamos falar com ele sobre as perspectivas. Oi, Dione Agroqualitá, pessoal que dá formação. A Camila, da Asgave, também está por aqui. Eu vou aproveitando, vou passando aqui para achar a turma e vou falando dos conhecidos aqui. Vou falar de quem eu não conheço também. Stanley e Kira, são duas pessoas, Zeus e Kira, Edu, olha, é um nome bem longo aqui. Vamos ver aqui o Marcos Janke, ele falou para mim que ele ia entrar às 19 em ponto agora. Ele tá estreando no Instagram hoje, a gente fez eu acho que eu vou mudar o nome da nossa live, NutriNews Brasil, pessoal, vocês conhecem a NutriNews Brasil? Ela é uma das publicações que é parte do grupo AgriNews Brasil. É uma revista também, na mesma linha da AgriNews, com artigos técnicos e conteúdo super especializado, só que voltado para a área de nutrição animal. É a Simone Dias, minha colega brasileira, que cuida da NutriNews Brasil. Eles vão fazer uma live amanhã, às 16 horas. Deixa eu ver se eu lembro o nome. É o Sérgio Rodrigues. Ele é da Embrapa Pecuária Sudeste. E eu tô vendo aqui a turma online aqui, ó, o professor já tá online. Aí. Tudo bem, professor? Já mandei o convite. Eu entrei um pouquinho antes porque eu aprendi um truque novo agora. Tudo bem, professor? Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Ó, nós já estamos começando aí com 52 seguidores, 53. Estamos com uma galerinha boa aí. Eu expliquei que eu entrei um pouquinho antes. Pode falar. Grande prazer de estar com vocês, viu? Contente de poder participar desse programa. É a estreia no Instagram, né, professor? Pois é, não adianta, a turma tem 58 diplomas de PhD, de pós-doutorado, fala árabe, fala... não é chinês que fala, é mandarim, fala tudo quanto é língua, mas o Instagram vai ter que aprender a mexer, não vai adiantar, viu, professor? É verdade, é verdade. Eu vou fazer uma apresentação aqui, fica à vontade, eu vou fazer uma apresentação do professor Marcos Janke aqui, para vocês terem uma ideia. A gente já divulgou no site, mas ó,
Hoje a nossa live é com o professor de agronegócio do INSPER, especialista em comércio internacional, Marcos Junk. Ele é executivo com 30 anos de experiência profissional e acadêmica, incluindo ensino e pesquisa nas melhores faculdades brasileiras, INSPER, Exalc Piracicaba. Eu amo Piracicaba. Meus pais moram lá, eu adoro essa cidade linda, Exalc maravilhosa. FEA, Instituto de Relações Internacionais, também ocupou cargos de alto nível no setor privado, BRF Ásia, principal associação comercial de açúcar e energia do Brasil, a única, e um dos principais think tanks do agronegócio que criou a Icone. Junk passou 10 anos na Europa, Estados Unidos e Ásia e possui uma vasta experiência com organizações multilaterais, governos, associações, líderes empresariais, ONGs e mídia, além de ocupar cargos de diretoria em várias instituições e empresas no Brasil e no exterior. Hoje nós vamos conversar sobre as perspectivas econômicas e sanitárias para o mundo pós-pandemia Covid-19. Boa noite, professor. Será que eu consegui resumir bem um pouco do seu trabalho ou ficou faltando alguma coisa? Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês essa noite. Falar um pouco sobre essa crise que estamos vivendo e também sobre todas as perspectivas do agronegócio de forma geral, que é o setor com o qual eu trabalho desde que eu me formei lá na Exalc, né? Na verdade, até pouco antes disso, porque eu venho de uma família lá de produtores rurais, né? Meu pai é agrônomo, meu irmão é agrônomo, e eu sempre vivi lá na fazenda. E depois eu segui lá para agronomia em Piracicaba, resolvi estudar economia agrícola, fiz mestrado e doutorado nessa área, e depois toda uma carreira sempre olhando o agronegócio de vários ângulos, né? Como produtor rural, academia, organização internacional, que eu trabalhei lá em Washington, lá no BID, associação de classe, quando eu fui presidente da Única, do setor sucrocoleiro, finalmente pela BRF, e depois eu volto lá para a academia agora, lá no INSPER, que é uma faculdade muito moderna, né? E eu estou basicamente ensinando agro para alunos de economia, administração e engenharia, né? Hoje existe um grande interesse pelo agro fora das ciências agrárias, né? Até por ser o setor mais internacionalizado, possivelmente o mais dinâmico da economia. Então, hoje em dia, eu dou aula numa escola de economia e de administração, né? De agronegócio. Então, o agro não é só pop, né? Ele é voltado para o mundo dos intelectuais também, está chamando a atenção da turma que pensa. E é voltado para quem vai trabalhar em administração e economia. Hoje, eu acho que é fundamental para um bom administrador ou economista entender um pouco de agronegócio, de cadeias agroalimentares, de exportação, de comércio, né? São temas extremamente presentes. Vamos lá. Eu vou entrar na pauta que a gente construiu aqui junto com o precioso Dr. Ariel Mendes, meu mestre guru amado, que é o diretor técnico da revista e uma força grandiosíssima aqui no meu trabalho. Deu um up gigantesco, professor. Dr. Ariel no céu. É que tá lá em cima, né? Não vou jogar destino pro Dr. Ariel, não. Quero bastante tempo ele aqui. Vamos partir para a primeira pergunta aqui, ó. Como a pandemia está afetando o agronegócio brasileiro, tanto na parte operacional de produção como exportação? Ontem, numa reunião entre ministros da agricultura dos países que compõem a G20, a ministra Tereza Cristina fez uma crítica às barreiras protecionistas e os subsídios. Quais são os casos mais clássicos dessas medidas de protecionismo que afetam particularmente o Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a pandemia afeta tanto a oferta como a demanda de produtos agropecuários, o que é uma crise absolutamente grande, né? Porque eu acho que a última crise que a gente teve parecida com essa foi a crise de 1929, 29 a 33. E aquela crise chamada lá de Grande Depressão, que aconteceu entre as duas guerras, levou a uma espiral protecionista. Os americanos aumentaram as suas tarifas de importação em 1930, depois vários países fizeram o mesmo, e isso levou a um ambiente extremamente nacionalista que resultou em governos totalitários e a Segunda Guerra. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para que essa crise não quebre bancos, né, que foi o que houve lá na outra crise, e que a gente não tenha desabastecimento, tá?
Acho que esse é um tema muito relevante. O Brasil é o terceiro maior exportador do mundo em agronegócio, exporta para 200 países, tem um papel a cumprir nessa história. Então, voltando à questão lá dos impactos, ela pode impactar e vai impactar a demanda por alimentos, porque a gente vai viver uma recessão e uma recessão significa menor consumo, a gente tem que saber o quanto que isso impacta e aonde, e pode impactar também a oferta se a gente tiver, por exemplo, movimentos protecionistas ou se tiver ruptura nas cadeias lá de suprimento, né? Então, por exemplo, a gente viu aqui que alguns setores já foram muito afetados, como o setor de flores, como o setor de etanol, porque caiu brutalmente o uso de automóveis, e também teve a guerra lá dos árabes, lá com a Rússia, na questão lá do petróleo, né? Então, já tem alguns setores que tiveram rupturas. Na parte de alimentos em si, né? Grãos, carnes, suco de laranja, café, etc., eu não vejo tanto problema por enquanto, né? Uma vez que a gente continua trabalhando, continua produzindo e o mundo continuará comendo, ainda que menos por causa dessa recessão, mas é uma atividade absolutamente essencial para a humanidade, vai ser menos impactada do que setores que podem sofrer realmente muito com essa parada e, eventualmente, com uma recessão. Em termos de exportações, na verdade, o que a gente tem conversado com representantes dos setores de produção de proteína animal, o que a gente vê é que o consumo está reduzido agora, mas devido ao isolamento social. E acho que com a volta do funcionamento do food service, isso deve se ir das escolas, tem as merendas escolares, tudo isso deve se reverter, né? Agora, em termos de exportações, existe muita expectativa em cima da China. A gente vê, ao mesmo tempo que é um país que ele tem aumentado a importação de aves vivas e bovinos vivos, por exemplo, que é um produto que o preço é menor e eles aproveitam mais os subprodutos e tudo. Como que você está vendo isso assim, em termos dessa redução do consumo interno e a expectativa em relação ao mercado exportador? Bom, em primeiro lugar, realmente eu acho que o Brasil tem esse papel a cumprir. Aqui dentro a gente vai ter alguns problemas localizados, né? Eu citei, por exemplo, o setor de flores, o setor lá de etanol, e mesmo em produtos perecíveis ou produtos de maior valor adicionado, pode haver problemas. Perecíveis, porque se você não consome, você perde. É diferente de soja, que você pode guardar, né? Ou milho. Por exemplo, flores, ou frutas e legumes e verduras, ou mesmo carnes frescas, você pode ter dificuldade para poder conservar, né? Então, eu acho que pode haver problemas localizados. Agora, a vantagem do Brasil é que praticamente metade da produção brasileira é dirigida para o mercado internacional, né? E realmente aí a gente tem que ver, se não houver protecionismo, o que vai acontecer, né? Eu acho que no caso lá das proteínas animais, das 3 carnes de bovinos, suínos e aves, a gente tem uma realidade hoje que nos favorece, que é exatamente a crise de peste suína que houve lá na China já a partir de 2017 e que atingiu fortemente todo o mercado ao longo lá do ano passado, né? Então, essa crise lá de peste suína fez com que praticamente metade do rebanho da China de suínos fosse afetado, né? Isso impactou os preços domésticos e fez com que a China importasse grandes volumes de carnes nesses últimos tempos, né? Principalmente de carne bovina aqui do Brasil, já que eles não conseguem produzir carne bovina rapidamente lá no país. Eles têm muitas limitações físicas, de água, lá de terra, etc., né? Então, a gente teve um grande aumento da exportação de carne bovina e tivemos também boas exportações lá de suínos e aves, né? E eu acho que isso vai continuar, inclusive porque a China é o primeiro país que sai da epidemia, né? Volta ao normal pouco a pouco. Então, eu acho que, como eles tiveram grandes problemas nas suas cadeias lá de suprimento, o Brasil é um dos principais fornecedores, vai se beneficiar disso, né? Eu acho que soja também é bastante puxada por esse movimento, uma vez que o Brasil é o grande fornecedor da China, de soja, de algodão também, né? Então, eu acho que ela vai se beneficiar com a solução da crise lá de peste suína, né, que vai acontecer, e também pelo fato de que nós somos o maior provedor hoje lá da China. A gente conversou com o Dr. Érico Poser, da Cooperativa Pecuária Olambra,
e ele estava comentando que, por mais que haja um crescimento das importações por parte da China, você vai ter uma redução das importações por outros mercados, como a Europa, por exemplo. Ele comentou do Egito, que não deve aumentar a região dos Emirados, não deve aumentar o volume de exportações, falando isso em relação à carne de frango, que o 80% do consumo dessa proteína é interno e difícil você botar as expectativas todas em cima da exportação. Eu não sei se, no caso da proteína animal, seria possível ter uma expectativa de que as exportações absorvam esse excedente de mercado interno devido à queda do custo de vida, vamos dizer, queda de poder aquisitivo da população. Olha, na verdade, a exportação ela é basicamente de produtos que acabam sobrando para determinados países, né? Então, como você disse, 70%, 80% é mercado interno e depois a gente exporta carnes in natura, né? Carnes congeladas in natura. A gente não vende animais vivos, né? A gente vende carnes in natura. E, obviamente, que isso é feito na forma, por exemplo, de frangos inteiro ou de frangos em parte, né? Eu imagino que com o problema que vai existir pelo mundo afora lá de suprimento, o Brasil continuará sendo muito importante lá nas carnes, né? Eu acho que começa pela China, né, que teve realmente uma falha importante antes lá do coronavírus, que foi esse problema lá da peste suína. Teve também problemas de gripe aviária, né? E eu acho que esses países em desenvolvimento, na medida que eles vão passando pela crise, né, eles continuarão comprando carne aqui do Brasil. Eu acho que a questão aí é como é que vai se ajustar os preços, né? O que me assusta um pouco é que a gente pode ver uma queda de preço. Agora, a primeira queda de preço que vai acontecer nesse momento é a do milho, né? Que é o principal ingrediente para fazer frangos e suínos, porque vai sobrar milho em função do problema do etanol, né? Aqui no Brasil a gente usa um pouco de milho, 7 milhões de toneladas para fazer etanol, mas os americanos utilizam 130, 140 milhões. Então, é um volume imenso de etanol, de milho usado lá para etanol nos Estados Unidos, que pode ir para o mercado internacional e derrubar os preços. Se o milho cai de preço, isso ajuda a competitividade de suínos e aves, né? Então, eu acho que essa equação de como é que vai ficar cada setor, o quanto que o etanol beneficia positivamente o setor de suínos e aves, ou o quanto que os países vão consumir lá na frente, fora a China, eu acho que ela não está bem definida, porque a gente não sabe ainda o impacto que a pandemia vai ter nos países em desenvolvimento, né? Lembre-se que até agora a gente falou muito lá de Japão, Coreia, Singapura, China, né? Falamos de Europa, lá dos Estados Unidos. Nós ainda não sabemos o impacto que a gente vai ver em países hiperpopulosos, tipo Índia, Indonésia, Bangladesh e tantos outros, que não tem como fazer contenção, né? São países que existe uma grande quantidade lá de populações favelizadas, que vivem dezenas de pessoas lá no mesmo espaço. Como é que vai ser nesses países, né? Então, eu acho que nesse momento a gente falar qual vai ser o tamanho do mercado de carnes ou de grãos daqui a um ano é muito difícil, sabe? Depende ainda muito do que vai acontecer. Mas uma coisa é fato, o Brasil está muito bem posicionado para suprir o mundo, certo? O Brasil é extremamente competitivo, né? Então, eu acho que a gente tem realmente que estudar essa coisa muito a fundo. E tem mais um fator aqui. Nós não tivemos tantas crises sanitárias como outros países tiveram. O problema, por exemplo, de gripe suína, de gripe aviária, de peste suína e mesmo de aftosa, etc., faz muitos anos que o Brasil não tem nenhum problema sanitário mais grave, graças a Deus. O pessoal está dando boa noite aqui, entrando. Leandro, a live vai ficar disponível 24 horas no Stories do Instagram e depois a gente vai publicar no YouTube. Quero ver se eu produzo um conteúdo por escrito ainda hoje. O Ideraldo Luiz, o Nélio Randi, boa noite, Avicultura Baiana. Tem mais uma turma grande aí, mas como a gente tem muito assunto, eu não vou conseguir citar todo mundo. Mais de 100 pessoas na nossa live. O Ideraldo Luiz está falando aqui, prazer enorme em rever o Junk, ex-colega da DBRF, gostaria de saber se há preocupação com a grande concentração de exportação de carne suína para a China. No passado, sofremos com a Rússia. É isso a pergunta dele.
Não, ele tem toda a razão, porque é um prazer revê-lo aqui. Realmente, o que houve foi que no passado a gente dependia muito da Rússia. A Rússia, quando não precisava, ela simplesmente fechava o seu mercado. Então, era um tal de abre e fecha, e cada vez que abria tinha que tirar a ractopamina, porque eles não compravam, por exemplo, carne suína com ractopamina. Então, você tinha que fazer todo o processo para deixar as plantas livres. Eu acho que a China é uma demanda mais estável do que a da Rússia pelo seguinte: primeiro, porque a peste suína não vai terminar tão cedo, né? As melhores estimativas falam em 2024, 2025, né? Para voltar ao normal pré-peste suína, né? E depois, eu acho que tem um outro fator muito importante, é que a China está percebendo que ela não pode depender unicamente da sua própria produção. Até uns anos atrás, a China tinha uma política de autossuficiência a qualquer custo, certo? E ela realmente deu altos subsídios aos seus agricultores para manter a autossuficiência. De uns anos para cá, ela já se abriu para soja, se abriu para algodão, para celulose, está se abrindo bem devagarzinho para o milho, né, que eu acho que ela vai se abrir lá com o tempo. A peste suína levará a um sistema mais intensivo de produção na China, com mais produção dentro de granja e menos animais soltos, né? Isso significa realmente algo que se aproxima da gente. Eu acho que a internacionalização das empresas chinesas de carnes levará a China a importar mais com o tempo, tá? E depender menos do mercado interno e, com isso, reduzir o seu risco sanitário. Porque se ela só produz quase tudo que ela consome e tem uma epidemia, como foi a gripe aviária, como foi a peste suína, é algo extremamente calamitoso. Então, na medida que ela fizer originação fora da China, e particularmente aqui no Brasil, ela fica mais segura sobre a ótica de volume e de qualidade também, porque aqui a gente tem mais controle e tem mais experiência com exportação de carnes do que eles têm. O Vinícius Acardi está fazendo uma observação aqui, falando assim: se cai o poder aquisitivo, a carne de frango, por ser mais barata, não tem a chance de tomar um espaço maior no mercado? Tem, e já está acontecendo, né? Eu acho que a substituição clássica, por exemplo, de carne bovina mais cara, né, carne de primeira bovina por carnes mais baratas, especialmente frango, acontece no mundo todo, né? Eu acho que pescado também é uma carne alternativa em alguns países, né? Então eu vejo isso sim. Eu acho que o frango, por ter preços relativos mais baixos, exatamente porque teve maiores ganhos de produtividade do que as outras carnes nas últimas décadas, passa a ser uma carne que substitui as mais caras. Agora, precisa ver o tamanho dessa recessão, né? Também, porque a gente está falando ainda do processo de lockdown, né? Por enquanto, o que a gente viu é o impacto das pessoas ficando em casa. E aí, como você disse, isso afetou todo o food service, os serviços de alimentação, afetou também toda a parte de hotéis, restaurantes, cafés, bares, né? A parte lá de fast foods, né? Quer dizer, mas isso aí tudo volta ao normal daqui a pouco. O que a gente não sabe ainda, nem aqui no Brasil e nem lá fora, é qual é que é o tamanho de uma recessão que pode virar uma verdadeira depressão econômica, como foi a que aconteceu em 1929. Mundial, né, professor? É. Inclusive, tem uma pergunta da Vivian, que ela fala que qual a visão do mercado de proteína no mercado americano e Europa? E eu queria casar com uma pergunta que eu tenho aqui, que deve ser a pergunta talvez até sua. Existe alguma previsibilidade no que pode vir a surgir da relação comercial Estados Unidos e China? Pois é, eu acho que é curioso, porque nos últimos tempos, né, eu que acompanho o agronegócio global há 3 décadas, eu nunca vi tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e coisas de imensa gravidade, né? Eu citei aqui a epidemia de peste suína, né, que foi avassaladora na China, foi muito pior do que tinha sido na Rússia e lá na Europa originalmente. Eu acho que o outro fator agora é o próprio coronavírus. Entre eles veio também a guerra comercial Estados Unidos-China, né? Porque o presidente Trump entrou com uma visão completamente diferente de política externa e a primeira coisa que ele fez foi caçar todos os países com os quais os americanos têm superávit comercial, com a proposta do America First, né? Quer dizer, eu quero restabelecer
uma balança comercial equilibrada com esses países. E o principal desequilíbrio era exatamente lá no comércio Estados Unidos-China, onde os americanos tinham um déficit de 380 bilhões de dólares com a China, né? Então, daí eles fizeram a guerra comercial, elevaram todas as tarifas praticamente para produtos chineses. Os chineses retaliaram, aumentando tarifas sobre produtos americanos, e isso beneficiou a gente, porque nós acabamos vendendo mais soja, mais carnes, mais algodão, que foram produtos, digamos, que entraram na guerra comercial. Mas em janeiro desse ano, Estados Unidos e China anunciaram a fase 1 de um grande acordo, né? Esse grande acordo tinha jogado 10 bilhões de dólares a mais para a gente. Quer dizer, durante a guerra comercial, as nossas exportações, que eram de 24 bilhões de dólares para a China, foram para 35 bilhões de dólares. E a dos americanos, que eram de 25, caíram para 13. Né? Com o acordo, a China se compromete a comprar mais dos americanos. Certo? Ela basicamente, o que eles falam é: a gente vai passar desses 13 para 36 esse ano, 2020, e 44 o ano que vem. 44 bilhões de dólares. Portanto, uma grande preferência pelos Estados Unidos. Só que eles não falam como que eles iam fazer isso. E com esse cenário lá de coronavírus, ficou muito mais complicado de cumprir esse acordo, porque a China importou menos, teve todo o processo lá do lockdown. Mas o que é muito ruim é que esse acordo é um acordo, é a primeira vez que se faz, desde lá da OMC e lá do GATT, é a primeira vez que se faz um grande acordo de comércio administrado, onde dois players da OMC resolvem, entre eles, fazer um acerto que estabelece metas de comércio e ignora as regras multilaterais. A principal regra multilateral chama-se nação mais favorecida, quer dizer, o que eu ofereço para um país eu tenho que dar para todos os outros membros. Eu não posso criar comércio privilegiado, condições privilegiadas. Mas, infelizmente, esse acordo dos Estados Unidos e China, de janeiro, estabelece isso. Então, resta saber como é que vai ficar isso no mundo pós-coronavírus. Né? Esse acordo vai ser cumprido, esse acordo sobrevive às eleições americanas. Eu acho que se o Trump ganhar, certamente ele vai querer que o negócio continue. Mas se ele perder, pode ser que volte a um outro cenário. A verdade é que nós estamos vivendo, nesse momento, sob um acordo que foi assinado em janeiro, que estabelece condições preferenciais de acesso dos Estados Unidos à China por conta de metas que foram assinadas naquele acordo. Nesse cenário, o Brasil tendo vivido algumas indisposições do ponto de vista de relacionamento diplomático com a China, foram pequenas coisas, mas isso pode prejudicar o país ou não? Foi uma coisa passageira e... Não, eu acho que esse é um dos temas de um artigo que eu estou publicando lá no Valor, lá no jornal Valor Econômico, nesse final de semana. Vamos furar o Valor Econômico, vamos. Mas é um assunto, eu até acho que não tem furo nenhum, porque você tem visto que diversos políticos, né, inclusive alguns ministros, têm feito declarações anti-China, sinofóbicas, como a gente falaria, né, nesses últimos tempos. Eu acho que isso é muito fora de hora. Tá? Eu acho que nesse momento, né, que a gente vive uma epidemia lá de coronavírus, que boa parte dos equipamentos e testes que a gente precisa vem da China, que 35% das exportações do agro vão para a China, que o Brasil é o maior exportador de soja, de algodão e de carne bovina e de carne de aves para a China, certo? A China tem comprado e vai comprar mais e está saindo dessa crise. Por que que nós vamos levantar questões, digamos, ligadas a ideologias ou a visões que alguns têm, que não é a visão lá do agronegócio. Tá? Eu tenho conversado com muitos líderes, tenho falado lá por internet o tempo todo. O agronegócio quer intensificar as relações com a China e o Brasil precisa disso, certo? Pela questão da importância lá dos alimentos. Então, eu acho que não é a hora de criar nenhum tipo de atrito, né? E muito menos ficar fazendo teorias conspiratórias, de onde que veio o vírus, etc, etc. Eu acho que esse vírus, tá? Deixa eu até falar um pouco sobre isso, acho que é importante. Esse vírus é mais um de uma série de vírus que a gente já viveu. Nós tivemos AIDS, nós tivemos Ebola, nós tivemos gripe espanhola, nós tivemos SARS, tivemos MERS. Tem vários vírus aí que já acometeram a humanidade e agora temos mais um e vamos ter outros lá na frente, certo?
Eu acho que a diferença é que esse vírus, ele atinge a humanidade toda, todos os países, numa velocidade extremamente rápida. Ninguém falava dele no final do ano, certo? De repente ele fecha a economia global, né? E a gente se viu despreparado para lidar com zoonoses. A globalização trouxe internet, trouxe viagens, trouxe um monte de coisa que todo mundo faz, mas a gente não se preparou para o risco de uma pandemia, certo? Muita gente já falava disso, tá? Mas a gente não tinha uma estrutura para lidar com isso. Então, eu acho que o que nós vamos aprender desse processo é que a gente tem que cuidar do problema de sanidade animal e de saúde humana, porque as duas coisas estão ligadas. Todos esses vírus têm origem em animais domésticos ou animais silvestres, certo? E esses animais não podem estar contaminados. Então, como é que você faz para evitar isso? Uma das formas é você controlar, por exemplo, esses mercados que existem por aí afora a céu aberto, ou mercados molhados, por exemplo. Se você andar pela Ásia toda, e não só pela China, você vai encontrar diversos mercados onde se vende animais sem controle sanitário, sem refrigeração. Muitas vezes mistura-se animais domésticos com animais selvagens, né? Por exemplo, se fala muito que vários desses vírus vieram lá do morcego, certo? Tem países que comem morcegos. Então, isso que eu acho que é o que vai ter que ser controlado pelo mundo daqui para frente. É evitar que animais contaminados tenham contato com animais domésticos, por exemplo, em mercados onde eles estão enjaulados, onde eles são vendidos, às vezes, ilegalmente, né? E sem controle sanitário, e que isso leve a novas pandemias, né? Eu acho que esse problema tem que ser tratado, o problema sanitário dos animais e o problema da saúde humana. E o Brasil é um dos países que tem feito as coisas direito, certo? O Brasil, para exportar hoje para 150 países as suas carnes, tem que ter sistemas sanitários mais avançados, que é o que a gente observa na produção de suínos e aves aqui no Brasil. Mas não é a realidade da Ásia e da África. Aí a gente já entra na questão dos efeitos pós-pandemia. Aí eu tenho aqui uma pergunta do Carlos Zanqueta, que casa um pouco, vou fazer um casamento das perguntas dele e a minha. Ele fala assim, você que morou alguns anos em Singapura, qual é a receita do sucesso para ter a doença melhor controlada e o que se aplica no Brasil? Grande Marcos Janke, forte abraço. Aí a pergunta que eu ia fazer era exatamente quando você falou de food safety, né? A qualidade da sanidade da produção animal e dos alimentos. Eu queria saber, em termos de estrutura de sanidade dos países, qual a diferença que existe e qual o papel que o Brasil poderia desempenhar no mundo ante esse cenário da questão da sanidade? Bom, eu agradeço a pergunta do meu amigo Zanqueta, que eu acho que é um dos melhores produtores de aves que eu conheço, uma pessoa obstinada para fazer as coisas certas e que sempre teve muita preocupação com a questão da Ásia, dos mercados da Ásia. Porque eu acho que é bom falar o seguinte, a gente fala muito de protecionismo tarifário, né? Mas o grande problema é o protecionismo não tarifário, certo? É o protecionismo que aparece, por exemplo, nas restrições sanitárias, nas restrições técnicas, ou mesmo em restrições burocráticas, aonde para você conseguir entrar no mercado como a China, você tem que esperar numa fila demorada, num processo moroso de habilitação de plantas, que exige uma série de critérios sanitários e tal, certo? Então, esse processo demora muito para a gente conseguir passar por ele e ele é um dos empecilhos, tá? Então, deixa eu só esclarecer um pouco mais a questão da sanidade, certo? Durante muito tempo, a gente se preocupou com o volume de produção, certo? E se preocupou com a competitividade, com o custo de produção, certo? Como é que a gente é competitivo e quanto volume que a gente vende. Eu acho que essa epidemia lá de coronavírus vai colocar em foco não a segurança dos alimentos no sentido volumétrico, mas a segurança do alimento em si, no sentido de qualidade e sanidade, certo? Eu acho que a gente vai ter agora toda uma era onde esta questão chamada em inglês de food safety, segurança do alimento, vai ser mais importante do que a food security que é o volume produzido, tá? E o Brasil nessa área tem muito a contribuir, certo? Por quê? Porque você tem diversos problemas hoje que a gente pode conseguir ajudar a resolver pelo mundo afora, né? Por exemplo, você tem
o problema lá dos mercados molhados, certo? A maior parte das pessoas na Ásia e na África compram os seus produtos em mercados que não tem refrigeração, que se usa água, gelo, que se abate animais na frente de pessoas, certo? Em países que não tem refrigeração, que não tem geladeira em casa, as pessoas compram lá nos mercados e esses animais são abatidos nesse mercado. Então, é uma mistura de animais vivos, de carnes, de legumes, etc. Isso é um grande foco de contaminação, certo? O mesmo vale quando tem animais silvestres misturados, como acontece em alguns lugares, né? Onde se come cachorro, gato, cobra e morcego, etc. Então, tudo isso vai ter que ter um controle muito maior, né? Depois tem a questão da aplicação das legislações sanitárias. Alguns países têm legislações muito rígidas, mas não aplicam da mesma forma para todo mundo. Algumas indústrias são mais exigidas do que outras. Alguns frigoríficos operam abaixo da lei, digamos assim, da lei principal, né? O problema da cadeia produtiva, nós temos integração produtor-indústria, a indústria está dentro das granjas, controlando nutrição, sanidade, a qualidade lá dos animais ou não. A gente tem aqui esse sistema. Lá fora ele é muito falho, né? Então, eu acho assim, o que o Brasil pode se beneficiar nesse processo? O Brasil pode levar muito disso lá para fora, certo? O Brasil deve liderar, inclusive, um debate global sobre os temas de food safety, né? E aí defender integração produtor-indústria, de controle de sanidade e de nutrição dos animais, defender animais estabulados, certo? Por quê? Porque se você cria animais soltos, o risco de doenças é muito maior. Aliás, a gente estabulou lá atrás para evitar a doença, em grande parte, certo? Então, muita gente hoje fala, vamos criar animais livres, orgânicos, etc. Isso, sob a ótica sanitária, pode ser um grande problema, porque eles estão muito mais expostos a doenças, né? Do que se tiverem com alimentação controlada, ambiente fechado, etc. Né? Então, obviamente, com o bem-estar animal, que é uma agenda que todo mundo acredita e eu acho que é muito importante. Né? Mas, assim, a gente faz isso aqui no Brasil. A gente segue a regulamentação mais exigente da Europa, do Japão, que são nossos clientes hoje. Certo? Então, eu acho que este modelo de integração produtor-indústria, com refrigeração, com controle sanitário, com nutrição, com legislação avançada, botando um olho muito clínico nos mercados tradicionais de produtos frescos, que muitas vezes não tem controle sanitário, não tem refrigeração. Eu acho que isso é a lição que o coronavírus pede para o mundo, não é para o Brasil, é para o mundo. Mas a gente tem que liderar esse debate e ajudar com que transformações profundas aconteçam pelo mundo afora. Tem bastante gente aqui de outros setores querendo saber aqui da citricultura, do mercado da cana. O Bruno já perguntou umas 4 vezes aqui para mim. Tem um representante aqui da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tem uma pergunta que eu achei aqui legal, que a Regina, ela pergunta se as questões ambientais podem prejudicar o Brasil nas exportações de proteína animal. E acho que é Naldo, o nome dele, Luiz, ele pergunta sobre os West Markets, se eles irão acabar e quando. Wet Markets, né? Eu não enxerguei. Isso. Então, deixa eu falar dessas coisas. Né? Bom, primeiro, eu acho que a cana-de-açúcar está numa situação muito complicada pelo lado do etanol, não do açúcar. Né? O açúcar continua sendo consumido e mesmo que os países ricos queiram consumir menos, muitos países em desenvolvimento dependem muito de açúcar, porque ao introduzirem sobremesas e ao introduzirem mais café da manhã, mais diversificação, precisa de mais açúcar. Mas o etanol é complicado, de fato, porque vocês viram que houve lá com o petróleo, né? Quer dizer, quem imaginaria que o preço do petróleo ia ficar negativo, né? Então, isso atinge profundamente o etanol e vai precisar de política pública. A laranja, eu acho que não, porque a laranja é um alimento alternativo, né? Que tem vitaminas que as pessoas buscam nesse momento de crise, né? Talvez um dos problemas que a laranja vai ter é o problema lá da colheita, que vai ter que ser mais controlada, uma colheita manual, né? Vai ter que se tomar muito cuidado para não ter aglomerações, mas acho que isso
é factível. Tá? Todos os setores que utilizam mão de obra vão precisar desse cuidado, inclusive os próprios frigoríficos. Você viu que lá nos Estados Unidos a crise chegou em frigoríficos, e aí é complicado. Né? Mas eu acho que são setores que não têm o mesmo problema que etanol e flores, por exemplo. Em relação a ambiental versus sanitário, é interessante. Quando nós fundamos o núcleo de estudos de agro global lá no INSPER, a gente falou que a gente ia se ocupar de 3 S's, que é sustentabilidade, sanidade e saúde. E aqui no Brasil, o debate de agronegócio nesses 3 S's sempre foi mais do lado da sustentabilidade, da questão ambiental, do crescimento da agricultura e da preservação do meio ambiente, ligando lá com desmatamento, com o uso da terra, com o uso de antibióticos, com o uso lá de defensivos, etc. Sempre foi para esse lado, que é onde o Brasil era questionado em alguns países, erradamente, na minha visão, porque a história verdadeira do que houve aqui no Brasil em ganhos de produtividade nunca foi adequadamente colocada lá fora. Mas era sempre o lado da sustentabilidade. Mas o que acontece? Os outros 2 S's agora são extremamente relevantes. Sanidade e saúde. Saúde hoje, antes era muito essa agenda de fome, de obesidade no mundo, né? Pessoas com problema de fome e outros com problemas de doenças crônicas ligadas à obesidade. Agora vai vir o problema das zoonoses e o impacto na saúde humana, certo? E na sanidade vai vir, eu espero que venha, um debate para valorizar sistemas que têm controle sanitário. E isso não é só na produção, é no mercado, é na distribuição, é no varejo, certo? Porque não dá para você ter controle sanitário lá na granja e depois vender os animais em mercados que não tem controle nenhum, certo? Então, assim, eu acho que a sanidade sistêmica vai ser mais importante, a saúde humana vai ser mais importante, e dentro disso entram os tais lá dos wet markets, que a gente poderia traduzir como mercados molhados. Esse nome de wet markets vem do fato de que são basicamente mercados onde as pessoas vão de manhã e compram produtos frescos, em países que normalmente não têm refrigeração. Então, é aquele mercado que você chega, escolhe uma galinha, alguém ali abate essa galinha e você leva para casa, porque ela tem que ser consumida imediatamente, porque eu não tenho refrigeração em casa, certo? E realmente, num país que não tem refrigeração, que não tem sistema frio, o wet market tem uma razão básica de existir, que é o animal é abatido e já é consumido, certo? O risco sanitário é menor nesse caso, certo? Do que um sistema que não tem nenhuma refrigeração, certo? Então, vem daí o wet market. O problema é que lá atrás, o wet market era uma coisa pequena da vila, lá do vilarejo. E aí passou a ser grande. E passou a juntar animais vivos, carnes, legumes, frutas, abate de animais e animais silvestres. Na hora que você bota tudo isso no mesmo espaço, aquilo vira um problema de risco biológico muito grande. Risco de zoonose, risco de um monte de coisa, né? Então, eu não estou falando que lá em Wuhan foi isso que aconteceu, mas eu vi isso. Eu fiquei 4 anos na Ásia. E eu visitei dezenas e dezenas de wet markets, e muitos deles tinham seções de animais vivos, e eu ficava horrorizado com as coisas que eu via, certo? E isso não é só na China, é em todo o sudeste da Ásia, é na África, é em vários países. Então, eu acho que a gente precisa realmente liderar esse debate global sobre como colocar controle sanitário nos wet markets e como também eliminar a caça ilegal de animais silvestres para fins comerciais. No caso, você está falando de o Brasil liderar um movimento que, do ponto de vista prático, como seria isso? Assim? Qual é o ponto de partida para começar essa mobilização? Olha, eu até acho que uns anos atrás, se eu falasse um negócio desse, era mais um projeto para ir lá para a prateleira, certo? Eu já escrevi sobre isso em alguns artigos meus na Folha de São Paulo e em outros jornais, mas era um negócio assim bem distante. Eu acho que agora não tem saída, porque se você imaginar que a gente não pode, que essa crise é uma crise horrorosa e que a gente corre o risco de outra, igual ou pior que essa lá na frente, se a humanidade não conseguir olhar quais são os pontos de fragilidade que existem nas cadeias produtivas, certo? E eliminar
todos os riscos nisso, a gente vai ter outras coisas semelhantes, certo? Então, você vai ter que aumentar o número lá de respiradores, de leitos, de capacidade de teste, de previsão, planos lá de contingência lá para as zonas. Tudo isso vai ter que fazer lá na saúde humana. Mas pelo lado vegetal e animal, certo? A gente vai ter que buscar sistemas mais modernos. Porque a humanidade desenvolveu esses sistemas que têm controle sanitário, onde se usam remédios profiláticos, onde se faz uma nutrição balanceada, onde se controla o meio ambiente dos animais. Então, é isso que a gente tem que patrocinar pelo mundo afora, e não basta fazer isso só na fazenda, tem que fazer na fazenda, no abate, na comercialização, no armazenagem e mesmo junto ao consumidor. Quer dizer, a cadeia sanitária dos alimentos tem que ser uma cadeia segura, não só como ela é aqui no Brasil, mas em vários países em desenvolvimento onde há graves problemas. Porque um pequeno problema de uma zoonose lá no fim do mundo, em 4 meses, fecha a humanidade. É mais ou menos é disso que a gente está falando. Quer dizer, um vírus que começou lá em outubro, que só se notificou verdadeiramente no final do ano, 3 meses depois, botou a humanidade parada. Quer dizer, então, eu acho que esse problema não é mais opcional, não é mais uma coisa assim, como ele vai acontecer e a gente pode ficar atrás nesse debate ou pode tomar uma liderança. O Pedro de Felício, ele falou assim, o Brasil tem problemas sérios, como esses mencionados em alguns estados, onde a federalização da inspeção sanitária não chegou. E eu quero emendar aqui falando sobre a questão do sistema de defesa sanitária brasileiro, por meio do Ministério da Agricultura e das agências estaduais. Eu queria perguntar se, na sua avaliação, está preparado para esses novos tempos que a gente vai ter pós-Covid, o que teria que mudar e qual o papel do setor privado nisso? Bom, é fácil, né? É um prazer ouvir uma pergunta do nosso grande Pedro Felício, que é uma das pessoas que eu sempre admirei muito nessa área das proteínas animais e particularmente da pecuária. Mas eu gostaria de falar o seguinte, eu acho que esse debate obriga todo mundo a repensar os seus sistemas próprios de sanidade e principalmente a aplicação deles, a implementação deles, né? Eu acho que o Brasil tem leis nessa área muito envelhecidas, tá? Eu acompanhei, quando eu estive na Ásia, países como a Austrália, a Nova Zelândia, e mesmo conversei com muita gente ligada a Canadá, Estados Unidos e Europa. O sistema brasileiro é muito complicado, é muito emperrado, a legislação é muito confusa, certo? Ela tem 3 níveis, certo? Federal, estadual e municipal. Ela tem diferentes padrões. Então, eu acho que a gente vai ter que caminhar para um sistema mais robusto. Mas eu quero deixar claro que o que nós temos aqui no Brasil é muito melhor do que o que eu vi pelo mundo em desenvolvimento afora. Tá? Muito melhor. Mas nós temos fragilidades também. Temos que atacar essas fragilidades na modernização regulatória, na aplicação que é feita, quer dizer, na questão lá do risco regulatório que existe, e mesmo a gente ter um escopo realmente de Brasil, porque existem problemas localizados em alguns bolsões, e também controle de fronteiras, né? Não, vamos lembrar que o Brasil tem fronteiras com 10 países sul-americanos, que são porosas, que permitem entradas de animais, entradas de pessoas. Acho que os controles de fronteira vão ter que melhorar, aeroportos, portos, né? Tudo isso, né? Como fazem países. Eu não sei quem aqui já foi lá para a Austrália, por exemplo, é impressionante na Austrália. Você é realmente revistado, todo mundo é revistado lá com cachorros e com vários equipamentos, etc., que cheiram toda a tua equipagem. Então, eu acho que a gente vai ter que melhorar isso aqui no Brasil, porque o Brasil é hoje o maior exportador de carne bovina e carne de aves do mundo, e é o 4º de suínos, certo? Então, a gente precisa ter e aumentar os nossos controles sanitários dentro do país, né? Evitando que certas doenças animais entrem aqui. Até aqui nenhuma dessas graves entrou, dessas últimas, mas a gente tem que aumentar
o controle e tem que, eu acho, que adaptar a legislação sanitária, as aplicações, a fiscalização, as auditorias para o mundo pós-Covid, certo? O mundo pós-Covid será outro nessa área, né? E a gente tem que olhar isso. Inclusive, tem que olhar animais silvestres, por exemplo. Nós temos um grande problema aqui que se chama javaporco, certo? Que é um animal que proliferou para todos os lados, que está aí em todos os canaviais, certo? E é um grande transmissor de doenças, certo? Então, a gente tem que fazer o abate desses animais, certo? É isso que está sendo colocado, de vez em quando surge alguém que diz que não é para fazer. Imagina, é um problema, é um grande risco sanitário e é um grande risco para o meio ambiente, porque também ele cria diversos problemas com nascentes e com outros problemas dentro das próprias fazendas. Tem uma pergunta aqui do Gustavo Fonseca. Professor, faltam profissionais qualificados para vender melhor a produção brasileira nos mercados externos? Olha, eu tenho eu tenho falado disso o tempo todo. Eu não me canso de falar disso, sabe? Eu acho que o Brasil é muito eficiente na produção agropecuária, tá? Onde nós somos melhores que o mundo, em geral, tá? Nós somos mais eficientes, temos volume, temos escala de produção, temos produtividade, temos 2 safras por ano, temos controle sanitário melhor que os outros, temos integração produtor-indústria na suinocultura, na avicultura, temos grandes vantagens na produção. Quando a gente processa alimentos, nós somos iguais ao resto do mundo. Não somos nem melhores e nem piores. A gente faz o que países modernos fazem. Você pega aí bons frigoríficos aqui, você vai encontrar lá nos Estados Unidos, lá na Europa, vai encontrar lá na Tailândia e outros lugares frigoríficos bastante modernos. Quando a gente transporta, a gente é pior que o resto do mundo. Tá? Então, a nossa eficiência ela vai caindo ao longo da cadeia. Ela é muito alta lá no produtor, ela é igual lá no processamento, ela é pior lá no transporte, porque a gente depende ainda muito de caminhão, ainda que isso está mudando rapidamente e vai mudar nos próximos 10 anos, graças a Deus. Agora, a nossa presença internacional é ínfima. É ínfima, certo? É uma coisa assustadora como que as nossas entidades setoriais do agronegócio não estão presentes no exterior e particularmente na Ásia, certo? Nós tínhamos que ter dezenas de representantes das entidades exportadoras do agro brasileiro na Ásia, né? Temos pouquíssimos, eu fui um deles quando eu estive lá, trabalhei para a BPA e para a BIEC e para a Única, mas eu estava completamente isolado, quer dizer, eu me encontrava com dezenas de australianos, neozelandeses, americanos, que estavam representando os seus setores produtivos. O Brasil tinha uma representação pelo Itamaraty, pelos adidos agrícolas, mas que eram poucos, né? E não tinha o setor privado. Então, acho que o setor privado tem que estar presente. Além das empresas que já estão presentes, as grandes estão, é preciso que as cooperativas se façam presentes, que não estão presentes hoje, inclusive em grupo, né? Não é aquela história de cada cooperativa mandar uma pessoa, mas é uma história das cooperativas de um setor, tipo carnes lá no Paraná, se juntarem, terem alguém na Ásia, certo? E é também as pequenas e médias empresas que exportam, né? Também eu acho que tem que se organizar melhor. Não podem depender só do governo brasileiro, tem que, através das suas associações, se fazerem presentes e tem que participar do debate ambiental e do debate sanitário que vai vir aí, certo? Para explicar o que o Brasil faz, como é que o Brasil faz e toda a segurança que existe, tanto em termos de produção, como de sanidade, como de qualidade e de meio ambiente. Essas coisas todas são mantras que a gente tem que levar lá para fora o tempo todo. Professor, a gente está com o nosso tempo acabando. O pessoal fala, quanto tempo de entrevista é no Instagram? Eu falo 1 hora. Eu falo, não, é muita coisa. Eu falo, não, você não faz ideia. A quantidade de coisa que a gente falta responder. Tem a pergunta do pessoal da Associação Baiana de Avicultura. O Alexandre fez uma pergunta excelente. Alexandre, manda no meu e-mail essa pergunta, redação@grupoagrinews.com, que eu passo para o professor depois. Ele fala aqui sobre um novo conceito para o agro, como food citizenship. O professor deve conhecer, eu não faço ideia do que seja, não li sobre isso ainda. Me coloco na ignorância do jornalista que tem que aprender, né?
Então, pessoal, pode mandar as perguntas para mim, porque logo, logo ele corta e deixa a gente falando sozinho, professor. Eu agradeço muito. Faltou falar algum recado aí do que eu falei de tanta coisa? Fui, voltei, puxei para cá, para lá. Faltou alguma coisa? Não, eu acho que você cobriu todos os tópicos aqui, né? Eu acho que até para falar do food citizenship, né? Da cidadania alimentar, seria a tradução, eu acho que tem a ver com essa coisa de responsabilidade social. Quer dizer, a alimentação é um bem estratégico da humanidade, certo? E a cidadania é dada quando você garante segurança alimentar, que não é só quantitativa, ela também é qualitativa, ela também é sanitária, tem também todas as questões ligadas com o que nós comemos, né? As coisas que fazem bem, as coisas que fazem mal, né? Tem muito debate equivocado pela internet, certo? Tem muitos movimentos que pregam que a solução é isso, é aquilo. Eu acho que a gente tem que aumentar esse debate, ainda mais em tempos de coronavírus e pós-coronavírus, porque realmente a área do agronegócio, a área da agricultura e dos alimentos está muito ligada com a questão da saúde humana. E a saúde humana hoje está fragilizada pelo risco de zoonoses. Então, eu acho que a gente tem que assumir essa bandeira e juntar esse debate da sanidade com o debate da saúde, com o debate da sustentabilidade, que são os 3 S's, e com debates de competitividade, de eficiência nas cadeias produtivas, de presença lá no exterior, né? Acho que esse debate está aí. E tem também todo o debate ligado ao comércio, porque a gente não pode sair dessa crise com um mundo extremamente protecionista, né? Eu tenho visto alguns vídeos aí falando só vamos comprar produto nacional, para de comprar produto importado. Foi isso que fizeram em 1930 e que resultou numa guerra lá na frente. Quer dizer, o agronegócio não tem interesse nenhum em falar em nacionalismo alimentar, certo? Nós somos exatamente fornecedores de alimentos porque tem várias pessoas, muitas pessoas que vivem em áreas que não têm recursos naturais. E é isso que promove o comércio. Imagina se todo mundo falar agora, não vamos mais importar nada. Aí você vai ter insegurança alimentar, vai ter preços mais altos, vai ter revoltas, né? Então, eu acho que a gente tem que lutar por um comércio livre, por um comércio aberto, com sanidade, saúde e sustentabilidade. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fiquei muito contente com esse método aqui de fazer pelo Insta. Achei que é muito legal. E voltarei em outras ocasiões. A gente faz mais um, isso que eu ia falar, o convite já fica aberto. Pessoal, segunda-feira que vem, às 19 horas, eu estarei com a Janice Zanella, falando sobre a questão de segurança sanitária na produção animal. E eu vou escrever um material sobre a nossa conversa. O melhor título para você, desse currículo gigante que você tem, é professor. Porque professor é uma categoria muito especial, porque ele tem uma sabedoria muito grande, mas ele sabe colocar sem fazer outra pessoa se sentir rebaixada ou menos inteligente, né? Então, professor, batemos o recorde do Big Brother Brasil aqui, com muito mais conteúdo e qualidade, arrasamos na nossa live, chegamos a 125 pessoas. Eu agradeço, vai ficar disponível, suba no YouTube e vamos espalhar que essas informações são muito boas. Foi um prazer te conhecer dessa maneira, professor. Muito obrigado. Fico sempre à disposição de vocês e de todos que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um abraço.